Deus transforma o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos. Deus transforma os nossos sentimentos. Tem uma canção do irmão Lázaro, o saudoso irmão Lázaro que faleceu, e uma canção que eu gostava muito, que a gente usou bastante nos retiros espirituais que fizemos. E ele canta assim: Deus me deu um sentimento novo. Eu não posso cantar muito, porque senão o YouTube acha que eu estou plagiando a música do Lázaro, né? E eu estou só explicando para você. Ele diz assim: Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. Colocou um novo coração, completamente novo. E aí ele começa a falar sobre isso. Deus, através da graça, Ele nos salva e coloca dentro de nós um novo sentimento. Agora, deixa eu te falar algo. Isso, na maioria das vezes, não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. E Deus respeita e considera a nossa individualidade. Não cobre das pessoas uma transformação semelhante à que você teve no tempo em que você foi transformado. Para algumas pessoas, talvez, a libertação, a mudança de comportamento, ela vai levar mais tempo. Ela vai passar por um processo de Deus. Mas isso não significa que Deus está transformando aquela vida. Eu gosto do Max Lucado porque nesse livro que eu estou lendo, ele diz que Jesus está acontecendo em nós. Porque quando fala assim, Jesus vive em mim, fica parecendo então que eu sou agora uma pessoa perfeita. Não, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas. Eu peco de vez em quando em algumas coisas que eu achei que eu já estava livre, que eu já estava liberto, eu escorrego e caio. Mas Jesus não vive em você? Jesus não vive em nós, pastor? Jesus, ele está acontecendo em nós, aleluia. Ele está acontecendo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Permita que Jesus continue tratando o seu caráter, transformando o seu coração, transformando a sua vida. A transformação, ela vai acontecer, ela aconteceu, ela está acontecendo e ela vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Muitas pessoas desperdiçaram a sua vida com más escolhas, andando por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Mas independentemente da maneira como esteja a sua vida agora, a resposta de Deus para uma vida confusa e sem sentido é apenas uma: a graça. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você já foi alcançado pela graça de Deus? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Eu não estou querendo, num momento de emoção ou de quebrantamento, levar você a fazer isso. Não é isso. Você pode fazer isso lá no seu quarto depois, de uma forma consciente. Fazer uma oração dizendo assim: Jesus, estenda a tua salvação e a tua transformação à minha vida através da graça. Eu quero ser alcançado pela tua graça. Eu entendo que Deus amou a humanidade a tal ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Eu reconheço, Jesus, que sou pecador e que preciso da tua misericórdia. E a partir desse momento, permita que o Espírito Santo transforme você. Algumas pessoas disseram: sim, eu fui alcançado pela graça. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você já foi mudado ou você já foi moldado pela graça de Deus?
Você já foi mudado e moldado pela graça de Deus? Outra coisa que eu quero perguntar: você já foi fortalecido pela graça? Isso aqui é tremendo, irmãos. A graça de Deus nos salva, nos transforma, nos fortalece. Ela nos encoraja. A graça de Deus nos encoraja. Aleluia. Quando nós estamos desmotivados, quando nós não temos forças, às vezes para levantar da cama, Deus manda uma porção da graça dele. E aí nós recebemos aquele refrigério e levantamos ali, aleluia, dispostos a enfrentar as nossas batalhas, a travar as nossas lutas. A graça de Deus, ela é abundante. Aliás, ela não é abundante, ela é superabundante. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Para aqueles que estão se tornando membros, como uma forma de gratidão, com uma expressão de gratidão, eu vou colocar esse estudo todo na íntegra, lá numa postagem exclusiva para os membros, tá bom? Eu prometo que eu faço isso até amanhã de manhã no máximo, porque eu quero fazer uma coisa bem legal. Eu vou transcrever tudo isso que eu estou falando aqui, as minhas anotações, eu vou colocar ali numa postagem exclusiva para os membros. Quando Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, Deus derramou uma porção maior da graça. Aleluia. Quando a graça do Senhor nos alcança, ela nos reestrutura. Nós passamos de pessoas inseguras a pessoas seguras em Deus. Nós passamos de pessoas arrependidas a pessoas melhores por causa da graça. Pessoas que têm desejo de fazer o bem. Quando a graça de Deus nos alcança, nós passamos de pessoas que têm medo de morrer para pessoas que estão prontas para serem levadas por Deus. Para sermos lançados definitivamente naquilo que o Senhor tem para nós. A graça nos dá o poder de sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que empreendermos, de termos a prosperidade segundo aquilo que Deus chama de prosperidade, sermos prósperos, sermos abençoados. Quando a graça acontece, nós não recebemos um elogio de Deus, ou simplesmente somos aceitos por Ele, mas Deus nos dá um novo coração. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui eu quero compartilhar com você. Deus nos dá um novo coração. É como se você pegasse o seu coração ferido, machucado, traumatizado, sujo, e entregasse nas mãos de Jesus. E Jesus desse a você o próprio coração dele e o colocasse dentro de você. Olha que tremenda a palavra que está em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Tem uma irmã que pediu oração aqui. Pastor, pelo amor de Deus, peço oração. Meu relacionamento, meu namorado terminou comigo. Irmã Rafaela, nós vamos orar no final aqui por todas as pessoas que estão pedindo oração, tá bom? Fique em paz, fique tranquila. E Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas, conhece a sua vida e sabe o que é melhor para você. Mas eu vou orar para que o Senhor cumpra a vontade dele, em nome de Jesus.
Ezequiel capítulo 36, verso 26, está escrito assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Recebemos de Deus um coração novo. Nós podemos chamar de transplante espiritual de coração. E aí eu vou mencionar aqui uma história que está no livro Graça, do Max Lucado, que falou muito comigo, irmãos, e me fez entender de uma forma grandiosa esse processo de receber de Deus um novo coração. Olha só, uma mulher chamada Tara Stork, ela entendeu esse milagre de receber um coração de Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Em 2010, um acidente tirou a vida da sua filha, de 13 anos, uma menina chamada Taylor. O que aconteceu depois da morte da Taylor foi assim, o pior pesadelo para qualquer pai ou qualquer mãe. Funeral, enterro, lágrimas, dor, tristeza. Imagina perder uma filha de 13 anos. Dúvidas, revolta. Só que eles decidiram doar os órgãos da filha. E uma menina chamada Patrícia recebeu o coração da Taylor. Porque a Patrícia tinha o coração muito fraco. Já havia 5 anos que, por causa da fraqueza do coração dela, ela não conseguia fazer nada, a não ser dormir. Se ela fizesse algum esforço a mais do que dormir, ela estava sujeita a morrer do coração. E ela então recebeu o transplante do coração da Taylor. Vai escutando essa história, que é um caso verídico. O coração da Taylor, da falecida Taylor, deu a Patrícia um novo começo de vida. E a mãe, aquela mãe que havia perdido a filha no acidente, ela exigiu somente uma coisa. Ela queria ouvir o coração da filha bater. E ela e o marido pegaram um avião, voaram de Dallas até Fênix e foram na casa da Patrícia. Ouvir mais uma vez o coração da filha bater, só que em outra pessoa. As duas mães, quando se encontraram, imagina isso, eu já fico emocionado aqui. As duas mães se encontraram, se abraçaram por um longo tempo e choraram juntas ali. Então, depois que elas haviam chorado por um tempo, a Patrícia, a menina que havia recebido o coração, pegou um estetoscópio e deu para os pais da Taylor. E eles puderam ouvir o coração da filha deles batendo no peito de outra pessoa. Quando eles ouviram o coração batendo de uma forma saudável, qual era o coração que eles estavam ouvindo? Aquele ainda era o coração da sua filha que estava pulsando. Só que agora ele estava num corpo diferente. Mas o coração era o coração da filha deles. Presta atenção. Quando Deus ouve o meu coração, o seu coração, Deus está ouvindo o coração do próprio Filho dele, Jesus, ainda pulsando dentro de nós. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele escreveu assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo sentia dentro dele
não somente a filosofia, os ideais de Cristo, a influência de Cristo, mas ele sentia a pessoa de Jesus dentro dele. Cristo morava dentro dele e ainda hoje Jesus está dentro de todos aqueles que entregaram a sua vida a ele. Há um Deus dentro de você. Jesus está dia após dia transformando a sua vida, transformando a sua mente. Ah, pastor, de vez em quando eu ainda peco. Você está num processo de transformação. Aos olhos de Deus, você não é mais somente um pecador. Você é um santo que luta contra o pecado. E todos os dias nós temos uma luta contra o pecado. Mas Jesus mora dentro de nós. E aos poucos nós vamos adquirindo a sua natureza. O coração dele pulsa dentro do nosso corpo.